Então, gravando a reunião, né, da equipe da Gerdau, né, que está fazendo o trabalho sobre a empresa Gerdau, Caio, Felipe, Gleidson, Jennifer e Wanderson, são os componentes da equipe, integrantes dessa equipe, sobre a Gerdau, e nós estamos aqui nesta terça-feira, 28 de setembro de 2021, último encontro oficial da disciplina de Práticas de Pesquisa em Finanças, e eu vou compartilhar a tela com a versão do artigo da equipe que eu recebi para esclarecer a respeito de algumas observações. Então, eu já vou fazer esse compartilhamento. Vocês só confirmam, né, se estão visualizando. Estou aqui mostrando, tá Tá certo? aparecendo já, professor. Oi? Já tá aparecendo já. Pronto. Então, esta é a versão que eu devolvi a vocês, né, com algumas correções mais de texto, de expressões que podem ser mais adequadas, né? Isso aí já acho que é mais simples, certo? Para que sejam citadas as fontes de algumas informações, né? Então, são questões relacionadas à melhoria do texto, de você exemplificar, de você contextualizar, certo? Então, de você melhorar nessas expressões, como, por exemplo, aqui vocês colocaram, né, que tal avaliação tomará como base demonstrações financeiras, e aí cita o balanço patrimonial, e no caso seria a DRE, né, e não uma categoria específica da DRE, algumas questões apenas de pontuação, que eu só fiz marcar aqui só para vocês verem, né? Por exemplo, a Gerdau SA é atualmente a maior empresa de aço no Brasil e uma das maiores do mundo, com 120 anos. Então, teria um ponto final para começar outra expressão, né? Está presente em 10 países. Então, ficou um pouco como se tivesse dado um pulo aí. Fundamentar, né, algumas informações, então, ajustar, né, os objetivos. E eu vi aqui de Felipe ter entrado, mas eu já tinha colocado aqui na equipe da Gerdau. Eu não estou entendendo, acho que ele deve ter caído, né? Então, eu estou colocando aí Felipe de volta na sala. E aí, a proposta do estudo, né, eu já havia mencionado sobre isso, aí vocês adequam o objetivo à observação que já havia sido feita anteriormente, certo? Da própria proposta do estudo. Só localizar aqui onde eu tinha. Pronto, foi aqui, ó. Seria essa observação aqui. E aí vocês pediram, né, agora para falar a respeito do modelo, né, aqui. Aí ó, vão algumas observações mais pontuais, né, de título, né, de realmente colocar o significado do método, né, e não apenas a sigla, a avaliação por múltiplos,
que a pesquisa nele, ela tem esse enquadramento na abordagem qualitativa e não quantitativa. E aí a questão metodológica, né? Então, quando se trata de retorno, esse retorno pode ser a variável resposta de vocês, tá certo? Então, explicar melhor, né, em que consiste o EBITDA. Ele é abordado pela primeira vez aqui, mas você coloca assim, se alguém for ler esse trabalho, não seja da área, né, o que é EBITDA, né? Então, realmente colocar o significado tanto em inglês, já que a sigla é em inglês, né, como também em português, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. E, e aí algumas coisas que já podem ser realocadas, né? Vocês começam a explicar sobre o EBITDA, mas já nos resultados, né? Então é interessante que esse trecho seja transferido para o referencial teórico. E aí vamos tratar dessa variável resposta, né? Desse retorno sobre o qual eu abordei, aí eu volto aqui, certo? Então, vocês explicarem, né, esse retorno e para exemplificar o cálculo desse retorno, eu estou com alguns dados aqui de uns dados que eu tinha coletado. Eu tenho, por exemplo, o fechamento aqui de várias ações coletadas aí na base de dados do Economática, no final de 2015. Então, você tem o preço no final de 2015 e o preço no final de 2016, até o fechamento de 2020. Aí eu peguei o mais recente, que foi quando eu coletei os dados, foi em agosto, então eu tinha o fim de julho. Então, o que é que acontece? A gente tem condição de calcular o retorno do ano até o fim de 2020. Então, a gente poderia chegar aqui, ó, aqui não tem informação, mas eu poderia chegar aqui para essa ABC Brasil e calcular o retorno dela em 2020. O retorno em 2020. Então, ele seria o seguinte, ele seria, o modelo que eu estou mostrando aqui é esse, ó, abre parênteses, o fechamento no período menos o fechamento em T-1, que é o período anterior, fecha parênteses, dividido, aí o símbolo da divisão é a barra, né? Dividido pelo T-1, que é o período, o fechamento, né? Em T-1. Então, com isso, você já tem uma informação melhor, que é a ação caiu, aí você coloca em percentual. Aí é interessante esse padrão de duas casas decimais. Caiu de 2019 para 2020 19,37%. E aqui, se eu quisesse calcular para todas as outras, eu faria também, né? Essa já subiu, ó, AES Brasil, de energia elétrica. Então, o retorno seria essa variável resposta, que você poderia ver a evolução. Claro que você for calcular para 2019, já tem que ser, né? O fechamento em 2019 menos o fechamento em 2018, dividido pelo fechamento em 2018. E por aí vai. Tá certo? O Felipe, Wanderson. Então, o que eu mencionei a, a respeito do retorno e do retorno ser a variável resposta de vocês foi isso. Tá ok? Ficou claro aí para vocês? Acho que o Felipe caiu de novo, né? Ah, não, Ficou tá claro. certo. No caso, pode ser abertura também? Não, o interessante é que seja o fechamento, porque
como é que o dia terminou, né, para aquela ação. Porque quando começa o pregão, ele vai passar por diversas variações ao longo do dia, né? Então, o interessante é que você tem o preço de fechamento ou pelo menos o valor médio no dia. Mas o interessante mesmo é como terminou, porque qualquer coisa que acontece, esse mercado de ações reage, ele é muito sensível, né, ao que acontece durante o dia, né, uma notícia e tudo muda. Então, o interessante é ter o fechamento mesmo, tá certo? E qual foi o site mesmo que pegou essa planilha? Então, aqui é uma planilha. Vocês não já têm esses dados coletados? Temos. É isso? Pronto. Então, deixa eu compartilhar de novo aqui, porque eu mostro. É, só eu. Demonstrativos. Aí eu acho que pegar mesmo o que foi passado ali para vocês, né? Porque eu terminei mostrando de outra coisa, foi, mas é a mesma fórmula, certo? Foi aqui, pronto. É aqui, ó. Aqui mesmo, você já tem esse fechamento, certo? Esses dados que eu coletei e disponibilizei a vocês foram os. Ah, não, que aqui foi dos demonstrativos, né? Foram os demonstrativos financeiros. Você consegue essas informações. Ué, onde foi que vocês coletaram para poder vocês chegarem, né, nessa. Vocês não já apresentaram aí os retornos? Seria a partir da base que vocês já têm, que pode ser também no próprio site de relações institucionais, de relações com investidores da empresa, você encontra, certo? Foi, foi no site Infomoney. Money. Pronto, pronto, legal, pronto. Então, com certeza vai ter lá o fechamento também, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui na outra turma, tá certo? Nas outras equipes, né? E a gente volta a conversar, tá certo? Tá certo. Pronto. Eu vou parar aqui a gravação.